Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos falar, na verdade, sobre o capítulo 19 e o capítulo 20 do nosso livro, tá? É da página 204 até a página 222. Como o planeta Terra foi formado é o capítulo 19 do nosso livro, tá? Como surgiu a matéria? Lembra que lá no início do ano eu falei para vocês o que era a matéria? Então, o universo ele é formado por planetas, estrelas, satélites, seres vivos, água, ar e rochas. A explicação mais aceita é a teoria do Big Bang, a qual surge o universo onde ele era formado por partículas com altas temperaturas que existiam há cerca de 14 bilhões de anos. O sistema solar ele se formou há bilhões de anos, quando uma grande nuvem de gás e poeira estelar deu forma aos planetas, ao Sol e outras estrelas. O planeta Terra ele se formou há aproximadamente 4,54 bilhões de anos. Muitas transformações aconteceram para que ele se tornasse um planeta do que é hoje. Eu vou dizer para vocês alguns passos, que são 9 passos, até a constituição do planeta Terra que a gente tem hoje. Nuvens de gases e poeiras foi o primeiro passo, criação de pequenos corpos, formação de um planeta, bombardeamento por meteoritos, diferenciação interna, iniciação da formação dos oceanos, iniciação da formação dos continentes, evolução dos continentes, estágio atual. E a gente vai ver aqui, ó, o que eu estou falando para vocês. Como se iniciam, esses são os 9 passinhos. É a mesma imagem que tem na apostila de vocês, tá? Períodos geológicos da Terra. Como que começou esses períodos para que a gente tenha ciência, tá? A Terra é um dos 8 planetas que constituem o Sistema Solar. A Terra tem passado por transformações que deixam evidências em diversas rochas que são formadas na superfície. Isso possibilitou os cientistas a estudarem como se originou a formação de um planeta e criar uma escala, uma linha de tempo geológico que determina os intervalos de tempo do início até o final das transformações do planeta Terra, tá? Os cientistas dividiram o tempo de formação da Terra em éons e eras geológicas. Éons, eu vou começar a falar pelo primeiro. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, e no livro de vocês tem umas ilustrações muito bacanas que não vai deixar vocês esquecerem do que são esses passos dessas eras. Éon Adeano marca o início da formação do planeta Terra. Tá vendo? A constituição do planeta Terra, os meteoritos. Éon Arqueano começou há cerca de 4 bilhões de anos, quando se foram formadas as primeiras rochas da crosta terrestre e surgiram os primeiros seres vivos, que eram unicelulares, ou seja, possuíam apenas uma célula e eram aquáticos. Eles pareciam com as bactérias, tá? Aqui nós temos mais ou menos a imagem que vocês podem estar acompanhando. É um protezoico que se iniciou há 2,5 bilhões de anos. Os primeiros seres vivos eles eram eucariontes e também os primeiros fotossintetizantes que surgiram nessa época nos oceanos, tá? Aqui a gente já vê mais água, mais terra, algumas partes verdinhas que são as plantas fotossintetizantes, que elas realizam fotossíntese. Aerofanerozoico, que começou há 542 milhões de anos e dura até hoje. Essa parte do Eos ele está dividido em 3 eras, que é o que mais a gente escuta, tá? É a paleozoica, a mesozoica, a cenozoica, a qual a gente também subdividiu em períodos, tá? Período geológico, era paleozoica. Está subdivididos nos 6 períodos geológicos: Cambriano, Ordovixiano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Cada um deles eu vou falar um pouquinho para vocês. O primeiro, o Cambriano, aonde surgiu diversos animais invertebrados e marinhos, tá? Aí é onde a gente diz que começou a explosão cambriana. Período Ordoviciano, formam-se grandes geleiras
que provavelmente causou a extinção de muitas espécies, tá? Período Siluriano, houve um aumento de temperatura no planeta, onde surgiram os peixes com mandíbula e os primeiros vegetais terrestres. Período Devoniano, que apareceram as plantas, parecida com os pinheiros, e também surgiram os anfíbios e alguns insetos voadores, tá? Período Carbonífero, que surgiram as grandes florestas. Os répteis também apareceram nesse período. E o período Permiano, que é onde os continentes formavam um supercontinente chamado de Pangeia. Ao final desse período é que aconteceu uma grande extinção. Aqui tem imagem para vocês de cada período que eu falei, e vocês podem acompanhar no livro de vocês tudo que eu estou falando, porque tem um esquema perfeito. A última era, tá vendo os continentes todos juntinhos. Vocês podem também observar isso, muitos de vocês já viram aquele filme Era do Gelo. Na Era do Gelo tem uma parte do filme onde fala exatamente desse período, onde tem um esquilinho que ele ia à procura da amêndoazinha dele, da nozes, né, dele. Ele acaba abrindo os continentes. É uma forma brincando de mostrar para vocês também o que é. Se vocês tiverem um tempinho, vocês podem até assistir, se não assistiram, né? A Era Mesozoica. A Era Mesozoica faz parte dessa era, os períodos Triássico, Jurássico e Cretácico. Período Triássico, surgiram os dinossauros, tá? Que dominaram a Terra, e pequenos mamíferos e aves. Período Jurássico, começou a se dividir, formando a Gondwana e a Laurásia. E o período Cretáceo, que surgiram os primeiros vegetais com flores. Os dinossauros eles foram extintos no final dessa fase. A teoria que a gente mais aceita para explicar essa extinção em massa é que um meteoro a cerca de 10 km por hora, ou melhor, desculpa, a cerca de 10 km de diâmetro, tenha caído na Terra e provocou uma imensa explosão, tá? Bloqueando a luz solar e, consequentemente, causando a morte de algumas plantas e dos dinossauros. Aqui tem imagem para você, tá vendo, de cada um dos períodos. Tá vendo como aqui os continentes eles ainda estão juntos? Agora a Era Cenozoica. A Era Cenozoica começou há cerca de 66 milhões de anos atrás e dura até hoje. Ocorreram muitas mudanças na crosta terrestre, com a formação de cadeias de montanhas, ocorreu uma grande glaciação, gelo, que foi a idade do gelo. Os continentes eles se separaram, adquiriram os formatos que tem até hoje, e houve o surgimento dos primeiros seres humanos. Agora é o capítulo 20 que eu vou falar para vocês. Quais são as camadas da Terra e as suas funções, tá? A estrutura do planeta Terra principalmente começou com a evidência do basalto. É uma evidência de que o planeta é formado por diferentes componentes, pois esse material que deu origem a essa rocha é o magma, formado nas partes mais internas da Terra, assim como a lava, que origina o magma expelido, tá? A Terra é composta por diversas camadas, uma abaixo da outra, formada por diferentes materiais, cada uma com uma função importante. É a mesma imagem que tem no livro de vocês, tá vendo? Eu peguei o planeta Terra e dividi como se fosse uma laranja. A parte mais amarelinha é a parte mais próxima ao núcleo, e essa parte é a parte da crosta terrestre onde nós vivemos, tá? Então, eu vou voltar aqui só para eu voltar para vocês um pouquinho. O planeta Terra ele é dividido em crosta, manto e núcleo. Eu vou falar sobre cada um deles para vocês. A crosta é a parte mais externa do planeta Terra, é onde encontra as rochas, os solos no qual a gente pisa, construímos, moramos e plantamos, tá? É onde se encontra rios, lagoas, mares e outros lençóis freáticos, tá? É o relevo que forma a superfície da Terra. Ela pode ser subdividida em crosta oceânica e crosta continental. A crosta não é a camada móvel ao redor do planeta Terra. Na verdade, ela é formada por um conjunto de placas
gigantescas encaixadas como peças de um quebra-cabeças. Elas são chamadas de placas tectônicas, que se movimentam porque flutuam sobre a camada mais abaixo dela, que a gente chama de manto inferior. Aqui está a imagem para que vocês possam ver que é a crosta terrestre, a parte mais exterior, o manto e o núcleo, tá? A camada mais profunda da Terra, ficando em... desculpem. O núcleo é a camada mais profunda da Terra, ficando entre 2.900 km a 6.400 km de profundidade e tem as temperaturas mais altas no planeta Terra. Possui uma parte líquida, formada por ferro e níquel, que forma o núcleo externo, com uma temperatura imensa, que é mais de 3.000 graus Celsius, tá? A outra parte mais sólida é o núcleo interno e possui a mesma composição do núcleo externo, com temperaturas que ultrapassam a 1.000 graus Celsius e a pressão é muito elevada, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o núcleo interno e esse é o núcleo externo. Ele está mais perto do manto inferior, tá? Aqui está bem divididinho essa imagem para que vocês tenham noção. A atmosfera, a crosta que eu já falei para vocês. Vou falar do manto. Tá vendo que existe um manto superior e um manto inferior. Existem um núcleo externo e um núcleo interno. Olha a crosta oceânica que compõe os oceânicos e a crosta continental que constitui o quê? Os continentes. O manto é a camada intermediária entre a crosta e o núcleo. É a parte mais espessa que forma o planeta. Tem a profundidade que pode ir a 30 km até a 2.900 km abaixo da crosta. É formado principalmente por minerais chamados silicatos de ferro e de magnésio, tá? O ponto de junção entre o manto e a crosta a gente chama de descontinuidade de Moverick, tá? Ou simplesmente MOVO. O manto ele se divide em duas partes, o manto superior e o manto inferior. O manto superior, imediatamente abaixo da crosta, com um aspecto bem sólido. O manto inferior tem pressão e a temperatura mais elevada, que pode chegar a 3.000 graus Celsius também, conforme se aproxima do núcleo. É a região onde é formado o que? O magma, tá? A crosta e o manto superior formam a camada sólida que a gente chama de litosfera. A astenosfera, que se encontra abaixo da litosfera, é uma camada com maior mobilidade, devido ao estado físico que permite as placas tectônicas se movimentarem. Aqui tem mais uma fotinho que vocês podem ver. A crosta, o manto, o núcleo. Aqui não aparece o manto interno e o manto externo, mas a gente sabe que o interno está mais próximo do núcleo externo, tá bom? Como o núcleo da Terra ele pode influenciar nós seres humanos? O núcleo ele exerce uma influência de diferentes formas sobre nós na superfície do planeta. Um dos fenômenos que acontece devido à constituição do núcleo é a movimentação dessas placas tectônicas que eu falei para vocês. Esses movimentos são chamados de correntes de convecção. Podem provocar o deslizamento das placas tectônicas na crosta terrestre e erupção de lava na superfície, a partir da ocorrência de terremotos e tsunamis. Modifica também a paisagem e influencia na maneira como a humanidade ocupa os territórios. Os movimentos dessas placas dos núcleos influenciam diretamente no campo magnético do planeta e no fluxo de partículas da atmosfera. Então, eu falei para vocês no capítulo 18 de 19, eu falei como se originou o planeta Terra, qual foi os 9 passinhos que começou a origem do planeta Terra, as eras. Claro, vocês não vão conseguir decorar todas essas eras, né? Éons e eras. Vocês não vão conseguir decorar. Mas que vocês saibam quantas são, quais são, se elas são divididas em 3, quais são subdivididas, quais as principais características de cada uma dessas eras. É legal que vocês peguem o livro de vocês para que vocês vejam as imagens. Deixa eu voltar aqui para vocês acompanharem junto comigo.
essas imagens que tem no livro de vocês. E vocês podem estar acompanhando exatamente o passo a passo de cada era. Porque vocês gravando as imagens, vocês vão saber quais são as características de cada era, de cada período, tá? E eu falei também desse capítulo 19, o planeta Terra, do que ele é constituído. A crosta, o manto e o núcleo. A crosta é dividida em crosta oceânica, em crosta terrestre. É bom que vocês diferenciem cada uma delas, o que cada uma corresponde. O núcleo, o que é a atmosfera, o que é a litosfera, a aterosfera também tem. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo ou deixar nos recadinhos aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Não deixem de fazer as atividades semanais, nem os exercícios da apostila. Tenham uma excelente semana.